Voltamos com o terceiro bloco do Roda de Entrevista, que esta noite conversa com o secretário da Casa Civil, Anderson Máximo de Holanda. Perguntas de telespectadores chegando, mas antes eu passo a bola para o flamenguista Henrique Morgantini. É verdade. Secretário, o Alex lhe fez uma provocação aqui em relação à questão política e o senhor desenhou aí uma linha no chão, separando o técnico, o jurídico, do político. Citou, inclusive, o secretário de governo, Ernesto Roller, a qual, inclusive, eu particularmente tenho uma admiração e um respeito muito grande, porque conhece muito o traquejo de como funciona a política, em especial a política de Goiás. Então, vou fazer uma pergunta que tem dois lados, né? O lado político e o lado técnico-jurídico, a qual o senhor, imagino, possa contribuir. Goiás na frente. O programa Goiás na Frente, que prometia revolucionar, em alguns momentos, revolucionar efetivamente as cidades goianas. Deixou como legado, nesse momento, mais de 300 obras paralisadas, 45 sequer foram iniciadas nos seus projetos. Aprovada na Assembleia Legislativa, previsto no orçamento, a primeira informação que o governo Caiado traz é: precisamos cancelar porque esse negócio não vai dar certo, não tem como pagar. Eu pergunto para o senhor, a questão política é do secretário Roller, juridicamente, como lidar com o Goiás na frente, que parece se tornou um grande problema. Um problema vindo de uma gestão anterior, mas que pode causar aí algum tipo de imbróglio, de mal-estar envolvendo o governo do Estado, nem a gestão, mas o governo do Estado como instituição e a relação com os municípios. Isso. Está sendo feito um estudo muito importante pela Secretaria de Administração, porque apesar de ser uma natureza convenial, né, o Goiás na Frente ele tinha repasse, então era um convênio oneroso. Primeiro, então, você tem que analisar vários viés na esfera jurídica. Primeiro, está tendo vigência ou não o convênio? Ainda tem vigência? Em não tendo vigência, você não consegue prorrogar um convênio que já perdeu vigência. Segundo, caso tenha vigência, a própria Secretaria de Administração tem buscado informações sobre a prestação de contas. E aí isso foi noticiado, que vários convênios, isso remontando por volta de 600 milhões de reais, não houve prestação de contas. Então, como é que funciona? Só para você ter noção, vou fazer um convênio com o município X, então o Estado faz o aporte de tantos mil reais, o município licita, faz a determinada obra, junta nos autos todo o processo licitatório e a prestação de contas. A informação que nós temos pela SEAD é de que nós temos aí um montante extremamente expressivo de que isso não foi feito. E aí, de fato, eu na Casa Civil já recebi alguns prefeitos dizendo que não tem mais interesse também na continuidade dos convênios firmados por eles. Então, é feito o distrato. Então, nós temos várias situações jurídicas a serem analisadas. E o que de fato chama atenção é, primeiro, as obras que não foram concluídas. Então, você tem lá dinheiro público que foi investido, parado, provavelmente essa obra não será concluída, ou se será, ela terá que ser restaurada e novo recurso ser repassado. Tudo isso em detrimento, em prejuízo do cidadão e do dinheiro público estadual. O caminho, então, seria enxugar o tamanho do Goiás na Frente para tentar satisfazer, pelo menos, alguns municípios, por exemplo, aqueles que não têm a menor condição de tocar a obra de forma isolada, sozinho. Eu acredito, e o secretário Ernesto tem feito um trabalho muito, muito intenso com os prefeitos, para de fato detectar porque o Goiás na Frente é um convênio vinculado à Segov. Então ele é o titular, ele é o responsável. Então ele tem feito esse trabalho para poder, esse convênio aqui, o prefeito tem interesse, prestou contas, está em vigência, o Estado tem condição de fazer a subvenção. Agora nós estamos num momento que subvenção é muito difícil, porque nós temos que pagar folha, manter o hospital em funcionamento, pagar merenda, transporte escolar, todo o custeio da segurança pública. Então, a situação está uma situação de contingenciamento. Olha só, uma pergunta da Fabiana. Primeiro, ela parabeniza o bom trabalho que o senhor vem desenvolvendo na Casa Civil. Obrigado. São malas de dinheiro, barras de ouro, milhões apreendidos, carros de luxo, envolvimento de servidores públicos comissionados da gestão anterior e tantas outras coisas que acompanhamos nos noticiários. Gostaria de saber como o Estado vai recuperar o dinheiro de tantos desvios e indícios de irregularidades e por que ainda mantém cargos indicados na gestão anterior. Pergunta da Fabiana. Bom, os órgãos de controle interno, que é a Controladoria Geral, e a própria Procuradoria estão recebendo essas informações. Quando elas existem, os órgãos estão encaminhando, todo o trabalho está sendo feito e compilado,
e encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, quando tem verba federal, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Então, o dever de casa, né, dos novos titulares das pastas está sendo feito para apurar. Nós temos o devido processo legal, né, nós estamos no Estado democrático, né, o processo deve se cumprir todo o seu rito, porque não adianta também você atuar de uma forma assodada, né, já sancionar, né, determinado servidor, depois na justiça ele anula o processo, ainda tem direito à indenização, então todo o processo ele deve ser cumprido e assim será. Né, todo o rito legal, né, nós estamos aí cumprindo toda a normativa. A gente tem que tomar muito cuidado também, opinião pessoal minha, para não demonizar o servidor comissionado, como se todo servidor comissionado fosse politicagem e fosse desonesto. Né? Me permita, o governador sempre disse, olha, eu sou governador do estado de Goiás, de todos os cidadãos. Então, independentemente de cor partidária ou de filiação política, nós temos quadros extremamente competentes, né, em todas as pastas. Né? Assim como tem problemas. Isso é normal do ser humano. Então, de forma alguma, nós temos que rotular servidor A, B, de forma alguma, essa não é a postura. Mais uma pergunta agora de um servidor assíduo, o Aldo do Santa Genoveva. De certo modo, o senhor falou, mas vai uma provocaçãozinha aqui. Secretário, quais os critérios que serão usados no enxugamento da máquina? Ou só vai trocar de time? Tira uns, coloca outros. O critério é de técnica. Por exemplo, na Casa Civil, nós diminuímos... Eu digo sempre o exemplo, porque a gente tem que dar o exemplo e cortar na carne, né? Então, nós estamos diminuindo 5 gerências na Casa Civil, tirando 3 núcleos da Casa Civil. Cada núcleo, o chefe de núcleo, recebe R$9.000. Então, nós estamos tirando 3 núcleos, 5 gerências, para dar o corte, né, de mais de 20% do custeio. E esse é um dever de casa, né, de cada secretário, para que a reforma atinja seu objetivo. Aí, vai perder a qualidade da atuação de forma alguma, porque você tem que ter um gestor, e o gestor ele tem que ter a qualidade e eficiência para liderar a sua equipe. Você cobrar a eficiência da sua equipe. E isso, né, isso nós fazemos na Casa Civil, nós estamos trabalhando até o coaching dentro da Casa Civil, né, fazendo com que a gente tenha a total eficiência. E isso está sendo feito em todas as pastas, viu, Alex? Secretário, o governo do Estado mandou para a Assembleia um projeto retirando as funções de fiscalização do transporte coletivo na região metropolitana da AGR, Agência Goiana de Regulação. A AGR hoje é quem dá o aval para o cálculo da tarifa do transporte coletivo, fez isso, inclusive, recentemente. Esse projeto foi retirado da Assembleia e há a informação de que o governo agora considera uma saída mais ampla, inclusive da CDTC. Como é que está essa análise, inclusive na Casa Civil, que é por onde um projeto como esse passaria em última análise? O governo vai se retirar da gestão do transporte coletivo em Goiânia? Estamos na fase do diálogo. Já ocorreram 2 reuniões com o Ministério Público, né, com a doutora Leila. Uma participaram, então, representante, o presidente da AGR, né, representante da Procuradoria-Geral, a Casa Civil, para que a gente possa entender e chegar ao melhor texto. O que o governador Ronaldo Caiado questiona o Estado não tem como atribuição finalística discutir preço de tarifa. Né? Uma das discussões que o Estado tem que ter é regular, verificar a atuação e a qualidade da prestação. Mas preço? Isso, mas é isso que a gente está tendo uma maior dimensão, sabe? Porque todo mundo até agora se posicionou contra essa saída do Estado, a não ser o próprio Estado. Os prefeitos todos, a própria promotora, está todo mundo se posicionando pela manutenção, em alguma medida, da participação do Estado. Nós temos, por exemplo, uma Metrobus que tem 1.100 empregados, né? A gente tem informação de que peças são trocadas de ônibus parados porque não tem uma empresa que já tem 200 mil usuários dia, né? E eu, às vezes, me questiono como é que uma empresa que tem 200 mil usuários por dia chega à situação falimentar em que se encontra. Né? Mas, secretário, deixa eu só para tentar deixar isso claro, porque são coisas diferentes. Sim, né? sim. O eixo Anhanguera e a Metrobus é uma coisa, a gestão do transporte é outra. Então, esse projeto ainda está sendo discutido, não tem previsão de ser finalizado. Não, está sendo discutido. Hoje estive no Ministério Público pessoalmente, né, tratei desse assunto. Né, nós vamos ter todo o cuidado e zelo para não gerar qualquer prejuízo ao cidadão. Né? Mas... Só para não ficar dúvida, agora, da Metrobus ou da saída? Da saída da gestão. Sair ou não e como sair se for o caso. Agora, por exemplo, tarifa. O próprio Ministério Público questiona o planilhamento. Né? A gente tem dúvidas de como é que é feito esse planilhamento. Então, a AGR, como agência importante que né,
tem que atuar de forma intensa na forma da regulação. Secretário, dos vários assuntos que temos abordado aqui, envolvendo orçamento, envolvendo gestão, envolvendo política, muitos deles vêm de uma referência do governo anterior, então, de repente, nós temos que, por justiça, relativizar aqui o impacto disso no governo, no caso, no governo de 90 dias. Mas há outras ações, por outro lado, que são de exclusiva iniciativa deste governo. E aí, pegando justamente o gancho no que o Enzo falou, em relação ao risco de demonização do servidor, nós temos uma audiência que certamente repleta de servidores públicos estaduais. E a minha questão foi nessa direção, nesse aspecto técnico. O governo, recentemente, foi um dos 8 estados do Brasil que foi até o STF pedir para fazer uma revisão na carga horária dos servidores e, consequentemente, diminuição dos salários. O senhor, como servidor público de carreira, que conhece a experiência pelo lado de dentro, o senhor, como com currículo técnico, que tem o conhecimento técnico, o senhor acredita que, de fato, esse pode ser um caminho para haver essa moralização, essa maximização dos custos? Passa diretamente pelo corte dos salários, pela diminuição da carga horária, com o corte, diminuição dos salários dos servidores? A sua pergunta foi muito interessante. Eu acho que é importante a gente esclarecer esse tema. Primeiro, o governador Ronaldo e toda a nossa equipe jamais trata servidor público como satã, demonização de forma alguma. É um total respeito ao servidor público, né? Total respeito. Isso foi sempre debatido e trazido. Só para deixar claro, ninguém falou que ele era. Eu sei. Só para dizer, porque isso tomou um contorno, não no programa de forma alguma, um contorno pela imprensa. Agora, existiu uma lei que perdeu a sua vigência no final do ano, em que dava condição, né, de uma opção voluntária ao servidor de redução da carga horária. Opção voluntária. Né? E o debate tornou um tema confuso, porque o Supremo vai apreciar, né, a aplicação da LRF, né, no artigo 23, daquela redução compulsória, né, em que o gestor vai lá e ele mesmo de ofício reduz. Né, e de forma alguma, a Casa Civil, o governo tem trabalhado nessa situação. Inclusive, hoje eu recebi o presidente de um sindicato, né, de servidores, tenho recebido todos os presidentes de sindicatos, a Casa Civil está aberta, eu tenho dito que a Casa Civil hoje é uma Casa Civil cidadã, né? Faço questão de receber os presidentes de sindicatos para que a gente possa conversar. Até ele me disse, olha, pela primeira vez na Casa Civil, né, um secretário virou para mim e falou, nós servidores públicos. Eu falei, mas eu também sou. Né? Pedindo para que a gente retome essa discussão. Olha, nós queremos muito, e eu estou sendo cobrado para que vocês encaminhem o ofício de mensagem para a Assembleia Legislativa da opção voluntária do servidor poder reduzir a sua carga horária, né, a sua jornada. Então, esse debate tomou aí uma confusão. Existe uma pauta no Supremo, que vai debater a constitucionalidade ou não da redução compulsória do artigo 23 da LRF, né? E existe um anteprojeto, né, em que o governador está apreciando se encaminha ou não para a Assembleia, para que o servidor voluntariamente opte pela sua redução ou não da carga horária. A compulsória é desconsiderada pelo governo? A compulsória é desconsiderada? Vamos aguardar o que o Supremo está dizendo. O Supremo vai definir. Isso aí a gente não entra no... Mas uma vez definindo, está no radar do governo aplicar essa possibilidade de, uma vez encontrando formas de reduzir salários, fazê-lo de forma compulsória, como o senhor disse? Henrique, eu acho que o diálogo é um bom remédio. Não é uma pauta que nós temos tratado, não é uma pauta que se chegou à discussão. Ok, entendeu? temos que ir para... Pois não, conclua, secretário. Nós temos uma realidade que houve uma pedalada, né, no cálculo orçamentário, nós temos hoje uma folha, né, que consome 82% do orçamento. Né? Mas se a gente continua... Secretário, rapidamente, eu tenho que ir para o que foi encontrado, deixa eu perguntar, o que foi encontrado, então, como pedaladas, como nós temos visto, pela experiência do senhor, é caso de cadeia para quem é responsável por ter deixado esse tipo de situação? Fica a expectativa, a resposta para o próximo bloco. Nosso tempo está estourando, temos que correr. Esse trem de pedalada da impeachment, hein? Voltamos no próximo bloco com o secretário Anderson Máximo de Holanda.